O mangá Lendas de Veracruz é uma obra escrita pelo Diego Sanderson e, atualmente com 6 capítulos, o mangá entregou até então uma ótima história, um ótimo desenvolvimento, uma ótima introdução, podemos dizer dessa forma também. Então nesse vídeo vou falar tudo o que aconteceu, não só falar o que aconteceu nos capítulos, mas também analisar tudo que eu achei e teorizar também alguns pontos aí. Se você quer mais vídeos como esses falando sobre mangás, independente se são mangás nacionais, se são mangás japoneses, mas se você quiser mais vídeos como esse, deixa o seu like, se inscreva no canal e, sem enrolação, vamos lá. Lenda de Veracruz é uma obra que atualmente, como eu já falei, tem 6 capítulos publicados. É uma obra que ainda está no seu início, mas o que ela foi apresentada até então realmente, sinceramente, me surpreendeu. Eu realmente não entendo como é que eu ainda não conhecia essa obra, porque ela basicamente tem alguns tropos de histórias que são realmente pontos que eu mais gosto em uma obra shounen, no caso de ação. E Lenda de Veracruz ele consegue trabalhar muito bem isso. Enfim, vou fazer um rápido resumo dos 6 primeiros capítulos, não vou detalhar porque o intuito não é. Se você quiser realmente ver o que aconteceu, dá uma olhadinha lá, vou deixar o link na descrição para você tá dando uma lida. Se você quiser também dar um apoio também, tem um apoia-se lá. E enfim, Lenda de Veracruz, ele vem contando a história de Rafael, que é um templário, que são basicamente pessoas, um grupo de pessoas, né? Poderia chamar de uma organização, não sei se esse termo é o certo, mas esses templários, eles basicamente derrotam as maldições conhecidas como os Yamaris. Então eles têm essa função. O Rafael, que é o protagonista, ele segue exatamente isso por conta dos seus acontecimentos no passado. Até então, pelo que eu entendi, é basicamente isso. Ele quer derrotar esses Yamaris exatamente porque eles foram os que mataram os pais deles. Então ele tem esse espírito de vingança. Isso é até focado bastante no primeiro capítulo, o quão que a sua personalidade é moldada exatamente por conta dessa vingança, por conta desse pensamento que ele tem. Ele meio que também tem certa raiva dessa raça. Tanto que até no primeiro capítulo, mesmo depois dele ter matado um deles, ele não se deixou levar pela emoção dos acontecimentos. Mas as coisas se desenvolvem de uma forma bem interessante. Daqui a pouco eu chego lá, mas esse primeiro capítulo meio que entregou algumas coisas interessantes. Apresentou então primeiramente o protagonista, que eu acho isso algo bem importante, primeiramente, né? Porque o primeiro capítulo deve exatamente a gente entender quem é o protagonista e o que ele quer fazer. Se a obra ele não consegue fazer isso, acho que ele já perde alguns pontos. E eu acho que tem muitas obras, independente se são japonesas, se são brasileiras, mas existem muitas obras realmente que elas se perdem já no capítulo 1, porque elas não conseguem entregar um protagonista interessante. Se o protagonista, o personagem principal, ele não é interessante já no primeiro capítulo, eu acho que aí já não consegue ganhar pontos suficientes para atrair os leitores para os próximos capítulos. Aqui, Rafael é um personagem bem interessante, um personagem bem profundo, né, em alguns aspectos. A gente percebe que ele tem algumas camadas aí que a gente precisa entender um pouco mais. Eu acho que isso é interessante. Personagens que eles não são rasos, personagens que eles são realmente, ele tem uma camada profunda que a gente vai entendendo a partir dos desenvolvimentos. E é interessante como só nesses primeiros capítulos que tivemos da obra, o quanto de evolução que o protagonista já teve. Já no capítulo 2 a gente é apresentado algumas coisas bem interessantes. Algumas delas, por exemplo, mais um Yamari aparecendo, que inclusive eu vejo esse personagem inteiro sendo uma criação aí do One Punch Man, um vilão de One Punch Man, mas aqui tá em Veracruz. Então realmente já tem ideia de que vão aparecer algumas figuras bem interessantes aí. Eu acho bem legal como que é trabalhado essa questão do seres místicos, né, folclore e tudo mais. Uma das lendas bem interessantes é o do capítulo 1 já, que aparece, né, que é a Asga Mortalha, que é uma lenda do folclore, né, mais famoso entre o Nordeste e o Norte. E ela é apresentada já no capítulo 1, né, só era apresentada no capítulo 1 para a gente entender mais um pouquinho sobre o conceito que a obra tem sobre os templários, os Yamaris e toda essa guerra que existe entre essas duas raças. E, enfim, já no capítulo 1 a gente entende já alguns pontos interessantes sobre um pouquinho sobre essa raça, né? Tanto que, por exemplo, Asga Mortalha, ela era uma humana e ela se tornou uma maldição. Não foi algo que ela quis, ela não nasceu assim. Então, existe alguma coisa por trás. Quem é que transforma ele? O que causa essa transformação? Realmente é da pessoa mesmo? Algum poder misterioso?
ou alguma pessoa que lança essa maldição nessas pessoas e transforma dessa forma. Se existe isso realmente, quem seria essa pessoa? Então, existem essas teorias aí que, enquanto eu lia, eu comecei a pensar realmente como é que as coisas funcionam, né? E foram apresentados outros, como o que eu falei, né? O Tamodar Bodybuilder, que ele é realmente um ser bem poderoso, bem forte. O Rafael, que derrotou a raça mortalha de uma forma bem fácil, ele foi facilmente derrotado já, o que mostra que realmente o Saúva, que é o nome dele, né, ele era bem forte, porém ele não contava de um poder oculto aí que o Rafael tem. Inclusive esse poder já foi levemente citado no capítulo 1, mas ele foi então despertado a partir, se não me engano, do capítulo 2 ou capítulo 3, eu acho que no final do capítulo 2 foi então apresentado. E é bem interessante isso, que logo eu fui ver se essa teoria poderia dar certo no futuro, né? Pelo menos eu bolei uma teoria aqui. O Rafael, ele tem um poder oculto, né? Que é meio que o poder do Arcanjo Miguel, que é falado. E esse próprio Arcanjo Miguel fala com ele que ele é um dos 4 arcanjos. Aí então vem aí um ponto interessante. Se ele é o 4º arcanjo, existem outros 3 e esses 3 vão aparecer? Serão citados na história ou esses poderes também são de outras pessoas que estão aí, que serão apresentadas na história? Quem seriam então esses outros arcanjos? Pelo menos na história sagrada era explicado que existe pelo menos 3, né? Que é o arcanjo Gabriel, o Miguel e o Rafael. São 3 arcanjos, né? Mas aí são 3. O Miguel já é o que tá com o Rafael, né? O poder. Inclusive Rafael é o nome de outro arcanjo. Mas enfim, quem seria o 4º? Eu tenho minhas teorias que, segundo as próprias escrituras, que é baseado, né, Arcanjo Miguel, baseado nas escrituras sagradas, né, existe um 4º arcanjo, só que esse 4º arcanjo é um arcanjo caído, que é o chamado Lúcifer. Agora, será que esse 4º arcanjo seria ele? Porque se for realmente, ele é um arcanjo bem maligno, né, poderia ser um arcanjo maligno, um poder realmente muito diferente. Se for realmente, se a minha teoria estiver certa, a gente pode seguir mais ou menos por esse rumo. O Rafael tem um poder de um dos arcanjos e existiria então outros 3 aí. Resta saber se realmente vai seguir nesse raciocínio meu. Pelo menos eu lancei alguma coisa, né? Mas enfim, esse aqui só é a ponta do iceberg. Tem muita coisa que vai acontecer, de muita coisa que foi apresentada também na história. Inclusive, com respeito às raças que eu falei, né? Foi apresentado então outros, que é a Iris e a avó dela, que são outra raça aí que ajudaram, inclusive o Rafael, depois dessa luta, ele conseguiu derrotar o Saúva, porém, ele, depois de ter usado o poder do arcanjo, ele acabou ficando muito debilitado, tanto que ele passou vários dias, várias semanas, né, para se recuperar. Porém, como ele estava se recuperando na casa de 2 Yamaris, acho que seriam Yamaris também, né, porque não são humanos, então, ele meio que todo o momento é sempre desconfiança, tanto que cheguei até me estressar com ele, porque realmente ele não aceitava de forma nenhuma, nem que chegasse perto dele. Mas isso realmente é compreensível pelo comportamento dele, pela forma dele, né, porque a forma como ele via essas raças exatamente pelos acontecimentos que ele teve no passado e pelo objetivo que ele tem, né? Então realmente ele vê eles como inimigo, tanto que elas tiveram até que esconder as armas dele, porque, né, tinha risco até dele matar. Mas o que acontece é que ele, com o tempo, a interação com elas, então acabou que ele meio que criou um vínculo e entendeu que não é a raça, essa raça que são pessoas malvadas, né? Existem pessoas malvadas, mas também existem pessoas que não são. Um grupo só, ele não representa toda uma raça. E assim também para os humanos também, porque assim como com os Yamaris eles fizeram maldades com os humanos, vice-versa também. Tanto que a própria Iris fala que ela também tem um pensamento com respeito aos humanos. Então realmente é uma guerra onde aparentemente, ao meu entendimento, é uma guerra onde ninguém quer lutar, mas cada um vê o outro como inimigo e esse conflito acaba acontecendo. Pelo menos é essa impressão que eu tive. 2 lados que tem o seu lado ruim, porém não condiz com um todo, né? Acaba que muitos acabam sendo envolvidos simplesmente porque alguns fazem o mal. Então, depois disso, outra maldição acaba aparecendo, e essa realmente o mais forte. É interessante como é que a gente vê então o progresso desde a Rasga Mortalha até esse agora, que eu não me lembro de ter sido falado o nome, mas
ele é realmente bem poderoso. Ele tem uma cauda que consegue, né, injetar veneno nas pessoas, tanto que ele injeta na avó da Iris e até nele também, né, no Rafael. E acaba que as coisas ficam bem complicadas, mas acaba que o Rafael consegue derrotá-lo. Ele não conseguiu usar o poder do arcanjo, quer dizer, ele conseguiu, mas que ele não podia porque ele já estava um pouco debilitado ainda. Apesar de já estar mais recuperado, ele não poderia se arriscar novamente, porque vai saber o que poderia acontecer, né? Mas a questão é, ele conseguiu derrotar, porém, eis então que aparece um grupo aí bem interessante, que é a Ordem da Rosa Cruz, que inclusive tem uma personagem bem interessante, que é a Asa Branca. Eu acho que eu bem que saquei a referência aí desse nome. Mas é um grupo bem interessante. E logo depois, né, no capítulo seguinte, se não me engano, aparece então o Ogum, que ele tem uma vibe muito daquele personagem relaxado, mas que no fundo é um personagem muito poderoso. Ele até cita, né, que ele foi o mestre que treinou eles e tudo mais, então ele realmente deve ser alguém bem poderoso. Mas enfim, um ponto bem interessante que é apresentado no final do capítulo 6 é, pelo menos, o último painel, né, a última página, que me despertou alguns pontos aí que eu realmente não entendi, e é exatamente essa a proposta, né, não necessariamente entender, porque aí vem um mistério, né? Mas eu tenho minhas teorias com respeito a isso. O ponto é, daqui pra frente a gente não tem ainda mais nada, mas vamos acompanhar aqui o restante da história, porque a história só tá começando e, como eu falei, mesmo assim muitas coisas foram apresentadas. Eu gosto bastante de como alguns elementos são apresentados na história, né? Porque a gente tá aqui com o Brasil e fantasia, folclore e tudo mais, tudo isso abordado nesse ponto da história, né? Nesse contexto da história. Eu acho isso muito interessante, porque normalmente, quando se fala em fantasia, né, a gente fala em um mundo próprio, né, um mundo criado, né, apesar de ter muitas referências do mundo real, porque não tem como a gente criar um mundo do zero, e logicamente vai ter algumas referências, mas o ponto que eu quero falar é que normalmente, quando se fala em uma obra de fantasia, a gente sempre pensa em um mundo criado, um mundo onde a pessoa cria os países, os nomes dos países, a geografia própria, seres próprios e tudo mais. E enfim, aqui a história realmente se passa no mundo real, porém, mesmo sendo um mundo real, é um mundo fantasioso. Fantasia, seres mitológicos, e isso eu acho que deixa a história mais interessante. Como as referências, né, o nome das cidades, estados, tudo isso é algo bem interessante. Algumas referências que são feitas até, por exemplo, com respeito ao Arcanjo Miguel, tem. Eu espero também, por exemplo, muitos outros seres aí do folclore. Tivemos a Rasga Mortalha, que foi apresentada no capítulo 1. Vamos ver se a gente vai ter outros aí, outros nomes aí, outros seres mais famosos também, né? Mas aí só a partir dos próximos capítulos que a gente vai poder ver isso de uma forma mais clara. Eu, pelo menos, gostei bastante do que foi apresentado nesses 6 primeiros capítulos. Vamos ver para onde essa história vai levar. Eu confesso que de início, o primeiro capítulo em si, apesar de ter muita coisa interessante, eu acho que foi o capítulo mais desinteressante aí de todas. Mas acho que é o contexto de que eu ainda estava conhecendo a obra e tudo mais, enfim. Eu não vou ficar aqui dando desculpas, né? Porque se algo não me chama atenção, eu não preciso dar desculpas. Mas a questão é que, ao todo, o que a Lenda de Veracruz apresentou foi realmente algo muito bom. Algo que realmente eu não consigo encontrar com tanta frequência em obras nacionais. E até, de certa forma, algumas obras japonesas também. Falando de autores nacionais, né? Acho que muitos autores, eles simplesmente têm uma ideia, passam para o papel e vai seguindo. Mas é bem interessante quando o autor, ele de certa forma, já tem um controle aí do que ele quer apresentar, do mundo que ele está criando, do mundo que ele está... Então, realmente é interessante a forma e o rumo que essa obra vem tomando. De qualquer forma, existem muitas outras coisas que eu queria falar, mas eu não quero deixar o vídeo tão longo. Se vocês quiserem que eu fale mais uma vez sobre Lenda de Veracruz ou qualquer outro mangá, deixa nos comentários uma recomendação aí de mangá que você quiser que eu faça uma avaliação aí, não uma avaliação, né, porque eu não sou ninguém para ficar avaliando obra, mas sim uma review do mangá em si. Enfim, de qualquer forma, como falei no início, o link do mangá vai estar aqui na descrição. Se você quiser dar uma lida, aproveita que tem poucos capítulos ainda, porque quando tiver bastante, talvez dá uma preguicinha de ler, mas vai valer a pena. De qualquer forma, esse foi o vídeo onde eu falo um pouquinho sobre o que eu achei de Lendas de Veracruz. E deixo aqui a minha recomendação, espero que você também goste. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui, e a gente então se vê no próximo vídeo.